Fala, Hunter Sanguinário, sejam todos bem-vindos ao meu canal Kirakmen. E vamos no vídeo de hoje, né, Kirakmen News. Isso, galera, Kirakmen News. Vamos falar sobre duas coisas, galera, aí que tá dando o que falar, tá? Primeira, armas artianas. Galera, exatamente, as armas artianas estão dando muita polêmica em Monster Hunter Wilds. E segundo assunto aqui, qual será o futuro de Monster Hunter, né? Principalmente Monster Hunter Wilds. Então, o vídeo é sobre isso. Se você gosta desse tipo de vídeo mais informativo, mais polêmico, deixa um like. Se não é inscrito no canal, se inscreve, porque nem só de caça vive o Hunter. E bora lá pro vídeo. Hunters, primeiro vamos falar aqui sobre as armas artianas, né? Para quem não sabe, as armas artianas é uma arma de tecnologia ancestral, tecnologia super hiper avançada ali em Monster Hunter Wilds, e é um dos endgames ali do Wilds, tá? Então, assim, vou dar, né, meu parecer, a minha opinião sobre as armas artianas no final desse tema, tá? Mas a gente vai cobrir duas entrevistas aqui, na verdade, duas notícias, tá? Uma da IGN Brasil e uma outra do Level Up News, galera. Exatamente, site aí dos nossos manos Hunters aí, feito pela Bruna, a Mana Hunter Bruna, tá? Então vamos começar falando aqui das armas artianas. Não importa o quão boas elas são, os jogadores de Monster Hunter Wilds se recusam a usar as melhores armas do jogo, as artianas, por motivo inacreditável. Embora as armas artianas tenham um poder devastador, muitos jogadores relutam em usá-los por razões puramente superficiais. Vamos lá. Quando você gosta de um bom jogo de ação de RPG de ação, vive para obter as melhores armas e equipamentos de defesa. Essa é a única maneira de se tornar poderoso o suficiente para enfrentar inimigos mais poderosos. No entanto, em Monster Hunter Wilds, há alguns fãs que, depois de chegar no final do jogo, né, do jogo lá no endgame, optaram por ficar com suas armas atuais em vez das versões mais poderosas delas, o que os levou a rejeitar as armas artianas. Estamos falando de uma série de armas especiais para as quais você não precisa da parte dos monstros, mas de relíquias que podem ser obtidas em missões mais difíceis, que são aqueles fragmentos, né, das armas, né, aqueles tubos lá. Cada uma dessas armas tem um design exclusivo que você pode modificar para alterar certos detalhes ou até mesmo torná-las ainda mais fortes. É por isso que elas estão entre as melhores armas de Monster Hunter Wilds, o que não é bom o suficiente para alguns fãs que as acham muito feias para serem usadas. Então, galera, tem realmente uns posts lá no Reddit bem polêmicos falando que as armas artianas são muito feias. Eu, particularmente, falando de design, eu também não curti o design delas. Eu não curto muito essa pegada tecnológica dentro da franquia Monster Hunter. Eu ainda tenho muito na minha cabeça de que Monster Hunter é pra ser uma parada mais puxada, assim, pra uma época antiga, sabe? Assim, escamas, pelos, as armas tem que ter esse tipo de coisa, sabe? E não necessariamente coisas da civilização antiga, né? Assim, que são coisas muito avançadas, né? Essa parada tecnológica em Monster Hunter eu não curto muito, por mais que se encaixe bem, né? Elas certamente me fazem querer mudar o visual das minhas armas, comenta o usuário do Reddit. Outro mais direto chega a dizer que prefere uma arma um pouco pior, mas que não pareça uma merda absoluta. O próprio autor da postagem que brinca com o design dessas armas recebeu 14 mil votos e mais de 1.200 respostas. Obviamente, nem todos são contra o design das armas artianas, mas a mensagem que seria bom se Monster Hunter permitisse a aparência das armas, que a aparência das armas foi modificada com outros RPGs e aventuras de ação muito repetidas. Galera, seguinte, a gente ainda não tem as armas encamadas em Monster Hunter Wilds, né? A gente tem sim as armaduras encamadas, inclusive eu fiz um vídeo aqui, tá? Os dois vídeos aqui embaixo, posso deixar o card aqui pra vocês aqui em cima, tá? Das armaduras encamadas, de como a gente desbloqueia as armaduras encamadas. Mas a gente também tem na franquia Monster Hunter as armas encamadas, o que aqui entraria super bem, tá, galera? Porque realmente eu acho feia também as armas artianas. Mas Kirak, então isso é o único motivo de você não usar as armas artianas? Então, galera, pra quem tá vendo aí toda a minha gameplay de Monster Hunter Wilds, eu não tô jogando com as armas artianas. Por quê? Não porque elas são feias, mas é porque elas são muito roubadas, galera. E aqui vai a minha opinião sobre as armas artianas. Eu tô sentindo que o Monster Hunter Wilds ofereceu as armas artianas pra gente logo de cara, mas eu achei que não era o momento. Eu acho que o endgame do Monster Hunter Wilds não tá no nível das armas artianas. Então, se as armas artianas estão aqui, né, aqui em cima, e os níveis de dificuldade tá aqui embaixo, então tá muito desproporcional. Então, assim, eu acredito que as armas artianas foram colocadas no jogo para speedrun.
saca? Para os speedrunners fazerem vídeo capturando o monstro em 47 segundos, matando o monstro em 19 segundos, como eu já vi, saca? Então, assim, eu acho que realmente foram feitas pros speedrunners e elas foram colocadas agora no jogo, que tá super incompleto, para os speedrunners. Por quê? Porque Monster Hunter, agora a febre é speedrun. Se você não é um speedrun, você não sabe jogar Monster Hunter. Basicamente a internet entende isso. Então, assim, eu acho que foi bem pensado nisso para poder realmente viralizar, porque speedrun em jogos realmente viraliza. E se viraliza, tem maior poder de alcance. Se tem maior poder de alcance, mais vendas. Então, acredito que foi uma estratégia deles terem colocado agora. Se, por acaso, com essas eventualidades aí, esse roadmap forem adicionados realmente monstros que requeiram essas armas artianas, aí sim eu vou jogar com as armas artianas, se eu ver que realmente o monstro precisa de um rank mais elevado das armas, tá? Com poder maior das armas. Mas por enquanto, galera, eu tô super satisfeito com as armas base do jogo mesmo, assim, sabe? Tirando essa partezinha, né, dessas armas artianas, deixando de lado. Acho super desnecessária, tá? Tá estragando a experiência de muita gente. Ai, Monster Hunter tá fácil, tá fácil, tá fácil. Beleza, o cara vai lá, faz o set do Arquiveld, que é o mais roubado. Depois faz uma build ali com uma arma artiana super roubada. E mata o monstro em poucos minutos. Beleza, o Monster Hunter tá fácil, mas também você tá apelando, né? Então, assim, eu decidi não apelar. Tá? Eu decidi falar não para as armas artianas por enquanto. Tô juntando meus fragmentos. Talvez eu jogue com as armas artianas se o jogo me pedir, se eu achar necessário. Então, galera, essa é a minha opinião das armas artianas. As armas artianas são realmente a melhor opção para final do jogo? Felizmente, o jogo da Capcom oferece uma grande variedade de opções de combate, de modo que, mesmo usando as armas aparentemente menos poderosas, você conseguirá executá-las com facilidade. Nesse sentido, há opções populares como as armas feitas com parte do Gore Magala, que causam muito dano, exatamente. Build focado em dano com as armas do Gore Magala são muito legais. Ou as armas com parte do lado da barina, que são fáceis de criar e causam paralisia, que também são armas muito boas de paralisia, e tão boas quanto as artianas. Uma das maiores vantagens do mundo de Monster Hunter. Então, assim, galera, essa é a minha opinião sobre as armas artianas. Eu sei que muita gente está jogando com as armas artianas. Eu não vou tirar a razão de vocês, tá? Tem muita gente que, beleza, legal, joga com as armas artianas, saca? Só que eu decidi não fazer parte dessa galera, tá? Por motivos de não quero que o jogo perca a graça pra mim, saca? Então é isso, galera. Armas artianas, tá? Segundo rolê, galera. Monster Hunter Wilds. Capcom promete mais conteúdo além do planejado. E o futuro da franquia? Então, matéria feita pela nossa Mana Hunter Bruna aqui, né, galera? Inclusive, indico muito, vou deixar os links aqui embaixo, tá? Dessas matérias. Indico muito vocês seguirem o Level Up News, tá, galera? Então, é isso. A franquia Monster Hunter completa 21 anos desde o lançamento original para PlayStation 2, em 11 de março de 2004. Para celebrar essa marca, a Capcom compartilhou uma mensagem especial com os fãs, destacando o sucesso de Monster Hunter Wilds e revelando novidades sobre o futuro do jogo, e da série como um todo. No vídeo comemorativo, o produtor Yoshi Fujimoto agradeceu à comunidade pelo enorme apoio do novo título, que quebrou recordes ao alcançar 8 milhões de cópias vendidas em apenas 3 dias. Além disso, a equipe confirmou que há muito mais conteúdo a caminho do que inicialmente anunciado. Para quem não sabe, galera, Monster Hunter Wilds meio que já está completo. Só que eles fazem a seguinte estratégia, né, a Capcom. Eles colocam uma quantidade de conteúdo e agora eles estão pegando o conteúdo do próprio jogo, estão picando em partes e anunciando como roadmap, como atualizações. Mas não, isso realmente faz parte do jogo base, tá? Parte do jogo que já existe, tá bom? Para poder dar aquela sensação que eles continuam trabalhando no jogo, tá? E atualizando o jogo. Atualizações confirmadas em novidade em desenvolvimento. A Capcom já havia divulgado que Monster Hunter Wilds receberá 2 grandes atualizações este ano. A primeira está prevista para abril, enquanto a segunda deve chegar durante o verão. No entanto, os desenvolvedores afirmam que os planos não param por aí. O diretor de arte Kanami Fujioka comentou que a equipe está trabalhando em conteúdos além dos divulgados e que o objetivo é manter a experiência sempre empolgante para os jogadores. Segundo ele, há novidades em desenvolvimento que ainda não foram reveladas e que a equipe está empenhada em garantir que o jogo continue evoluindo. Já o diretor Yuya Tokuda reforçou que o jogo receberá ajustes contínuos com base no feedback da comunidade, principalmente a otimização, né, galera? A galera do PC está sofrendo muito com a má otimização desse jogo, garantindo que futuras atualizações não se limitem apenas ao que já foi planejado, mas tragam melhorias constantes. O que vem depois de Monster Hunter Wilds? Ao final da mensagem, Fujimoto fez uma declaração que deixou os fãs animados sobre o futuro da franquia. Nosso trabalho não se limita a Wilds, estamos planejando muito mais para toda a série Monster Hunter.
Inclusive, galera, a gente tem o Monster Hunter Outlanders, que tá sendo feito pela Team Studios e vai ser um jogo mobile e PC, tá? Muito bonito, mas que a gente não tem notícias. Por quê? Porque Monster Hunter Wilds tá em alta, tá no hype. Então os caras não vão tirar o hype do Monster Hunter Wilds por causa do Monster Hunter Outlanders, né? Isso sugere que a Capcom já tem novos projetos em andamento dentro do universo da franquia. Rumores apontam a possibilidade de um novo título da série de Monster Hunter Stories. Manos, Switch 2 vindo aí. Então, assim, Monster Hunter Stories lá na galera, a galera da gringa, principalmente a galera asiática, dá muito bom. O jogo de turno lá é muito bem recebido, né? Eu quero muito que o Monster Hunter Wilds saia pro Switch 2 pra não ter um Monster Hunter exclusivo pro Switch 2. E se tiver, eu tô bem fodido. Próximas adições ao jogo. Desde o seu lançamento em 28 de fevereiro de 2025, Monster Hunter Wilds está disponível, né, para todas as plataformas, menos Switch. A primeira grande atualização programada para abril trará o retorno da Mizutsune e o novo monstro desafiador, além de uma área inédita para interação entre os caçadores, que é a Gathering Hub, tá, galera? Para quem não sabe o que é Gathering Hub, é uma área de encontro dos Hunters, né? Como se fosse uma taberna ali, onde a gente vai, a gente bebe uns goró, tem uns eventos sazonais, então toda a decoração é feita ali em volta do Gathering Hub, que a gente não tem ainda. Então realmente isso confirma ainda mais do que o jogo realmente está pronto e que eles estão picando o jogo e lançando aos poucos, né? Essas features. Já a atualização de verão ainda não teve detalhes divulgados, mas a expectativa é que traga novos monstros e conteúdos extras. Com certeza, principalmente os eventos sazonais. Com suporte contínuo e novidades já no horizonte, Monster Hunter Wilds promete ser apenas o começo dos planos ambiciosos da Capcom para a franquia. Então, vamos lá ver, galera, esse vídeo. Vamos ver aqui, na verdade, no YouTube. Então vamos ver, galera, o vídeo aqui juntos. Ryodo Tsushimoto aqui falando. 20º aniversário, no 21º, hein, galera? Nossa, eu tô velho. Exibição que tivemos lá em Osaka. Monster Hunter Bridge, velho. Queria, hein? モンスターハンターブリッジの出店も開始されます。つい先日現地に様子を見に行ったんですが、皆様にとても楽しんでいただけるものが仕上がっています。 Legal, né, galera? Galera investe mesmo. ぜひご体験いただければと思っております。そしてモンスターハンターワイルズが2月28日に発売されました。今日はディレクターの藤岡と徳田にも来てもらっております。 Olha os homens, vamos ver o que os homens têm pra falar. こんにちは、ディレクターの徳田です。 Oi, Tokuda. アートディレクターの藤岡です。 Fujoka. はい、改めまして、全世界のハンターの皆様、ワイルズをプレイしていただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、私もですね、そのオンラインで実際に入って皆さんプレイしたりとかも Legal. Não tive a sorte de encontrar o Ryozo, galera. まあ発売用意等々しましたけど、お気持ちとかなんかあったらどう？ まず本当にたくさんの全世界の方が遊んでくださってそこ o jogo tá muito bom, por mais que seja incompleto. この前ゴアマガラの救難に助っ人として入ったんですけど、僕の方が真っ先に押してしまって申し訳ない気持ちになりながらでもちゃんとクリアまでしました。藤岡さんは？僕は今まだ装備を固めながらちょっとずつ遊んでるんですけど、まあ知り合いと一緒に遊んだりとか、Legal. 少しずつやってますけど。 Uma coisa que eu senti muito, galera, é que a galera que platinou Monster Hunter Wilds na primeira semana, galera dropou do jogo, né? Por isso que eu não platinei ainda. Eu não quero ter que sair do jogo por causa da platina. Quero continuar fazendo builds, completando as coisas. まあフィールド探索、結構隅から隅まで紹介してくれる人がいたりとかで、 Legal. まあかなりそういうところもちゃんと踏み込んで作って今回良かったなと、はい、つくづく思ってます。はい。なんかね、細かいところもちょっとね、皆さんぜひ探してもらえたらと思いますよね。はい。はい。というわけでまあモンスターハンターワイルズ、É verdade. 10週間経ちますけど、これからもタイトルアップデートとか考えてますので、atualizações, vamos lá. 情報も皆さん注目しておいていただけたらと思っております。それでは最後にハンターの皆様に Vamos lá, as mensagens dos homens. お願いできますか？じゃあ君から。Tokuda. はい、
さまざまな、アンケート等でユーザーの皆様からさまざまなご意見いただいております。Inclusive é muito importante, galera, responder essas enquetes com bastante sinceridade para os caras fazerem os ajustes, né? 修正、調整かける場っていうのも設けていきますので、今後ともモンスターハンターワイルズご期待いただければと思います。 Vamos ver. まあ、今後のアップデートで、もちろん今発表しているところからまだまだ、考えている部分もあるので、まあ、このタイトルがより皆さんと一緒に楽しんでいけるように僕たちも頑張っていきたいと思います。 Legal, tô empolgado, コミュ galera. ニケーションが取れるものもまだまだ Vamos ver como é que vai ser a atualização de abril, né? まあ、そういったものでマルチプレイみんなで楽しんでもらえるようなゲームになっていければと思っております。はい、応援よろしくお願いします。はい、というわけで最初の方にもお伝えさせていただきましたが、皆様のおかげでモンスターハンターシリーズ21年目を迎えることになります。モンスターハンターシリーズに限らずシリーズ全体としても Aí, falei. 盛り上げていけたらと。 Vai vir muita coisa, galera. Inclusive Outlanders eu acho que vem esse ano. シリーズをぜひよろしくお願いいたします。 E a gente sempre vai apoiar, né, mano? 久々に3人で Eu só queria essa jaqueta do Ryoso. 関わろうと思っておりますので、じゃあ行きますよ。一狩り。 Então é isso, galera. Aí só confirmando mesmo que a gente já tinha lido ali nas matérias, né? Os caras estão continuando, né, a trabalhar em novos desenvolvimentos. A gente tem a sequência ali do roadmap que vai continuar, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. E aí até realmente sair a DLC, né? Geralmente DLC deve demorar aí lá. Eu chuto que a DLC, né, vulgo Cataclysm, deve sair lá em março do ano que vem. Então até lá realmente o jogo vai receber diversas atualizações. Então é isso, galera, vídeo mais informativo. Se gostou, deixa um like, compartilha com um de vocês, me ajudem a chegar a 2.000 Hunters, galera. Estamos chegando, hein? Estamos chegando. Se não é inscrito no canal, se inscreve, porque nem só de caça vive o Hunter. É nóis, valeu, Hunters. Cheiro!